Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, boa tarde, Sardenberg, Cássia, todos os ouvintes e também, Cássia não, Leandro. Opa, corrigiu a e tempo. quem nos assiste. Sim, Boa que eu tô tarde. sem imagem aqui, mas eu estava ouvindo vocês e me lembrei que era você, Leandro. Boa tarde. O Vera, bom, nosso assunto é a votação não é só o pacote fiscal que está lá no Congresso, né? Tem um monte de coisa, a votação, e o governo está fazendo, como é que você disse aqui, que você ouviu de um ministro, Vera? Que está liberando tudo, viu, Sardenberg? Já foi emenda, já foi cargo nas agências, mas mesmo assim a coisa não está indo. Eles falaram, estamos entregando tudo. Foi o desabafo que eu ouvi de um ministro. Mas mesmo assim é coisa bem complicada. Entregando tudo quer dizer, está pagando as emendas, né? E nomeando indicações de senadores e deputados para cargos nas agências reguladoras, né? Isso, principalmente senadores, o senador Davi Alcolumbre, que tem uma forte atuação aí nesse nicho de indicação para agências, já está indicando uma série de aliados seus, ele vai ser o futuro presidente do Senado, né? Então, o governo está antecipando essas nomeações e, mesmo assim, está com muita dificuldades dos vários projetos que incluem o pacote. Tem resistências pontuais em praticamente todos eles devem sofrer alterações, e aí o governo está fazendo conta para saber o quanto essas alterações impactam a expectativa de economia em 5 anos que se tem com cada uma das medidas, mas tem resistência quanto às mudanças nas regras do benefício de prestação continuada, tem forte resistência à mudança da indexação do Fundo Constitucional do Distrito Federal, a ideia de que o Fundeb também passe por alterações e que uma parcela do que o governo deposita nesse fundo de manutenção da educação básica possa ser usada para promover o avanço do ensino integral também sofre resistência dos estados, que acham que isso vai implicar em menos aportes do governo federal para eles, estados. A ideia de reeditar com outra configuração aquela medida que limita o uso de créditos tributários pelas empresas, também enfrenta nova resistência. Então, são resistências que vêm de várias áreas. O relator de um dos projetos do pacote, que é o deputado Isnaldo Bulhões, está também colocando uma série de empecilhos aí, a manutenção do texto como ele veio da Fazenda. O ministro Fernando Haddad, pelos relatos que eu tenho obtido de parlamentares e de ministros, está no telefone direto, sem pausa, participando diretamente, pessoalmente da articulação política, mas ainda assim eles consideram que não tem limite para que os deputados e senadores pedem. Veja, já foram liberados mais de 7 bilhões em emendas, tem 800 milhões para sair hoje e ainda assim fica difícil. Ouvi de uma pessoa que está nessas articulações que houve realmente um sequestro do orçamento e com isso não dá para trabalhar. E do outro lado, esse da disparada dos juros e do dólar e dos juros por consequência, mas a disparada do dólar que não arrefece nem com vários leilões, a intervenção do Banco Central que já levou a que se vendessem mais de 3 bilhões e 200 milhões em dólares. Hoje. Isso só hoje, né? Fora as intervenções da sexta e da segunda-feira, o governo avalia que essa reação é desproporcional, que é uma guerra declarada pelo mercado contra o governo e que eles não querem mais saber, que resolveram declarar guerra e que não estão tendo sensibilidade nem às ações do Banco Central e nem aos esforços políticos que o governo está empreendendo para aprovar o pacote, que então virou uma guerra realmente declarada e eles consideram absolutamente desproporcional essa reação, até mesmo, por exemplo, a fala do Lula no domingo, quando ele voltou a criticar a decisão do Banco Central de subir a taxa Selic,
que acham que é uma declaração de que para o mercado acabou, que eles não confiam mais no governo e eles não vão ceder, pelo menos até o projeto ser aprovado. Então, o que o Congresso está fazendo é exatamente o que o ministro Haddad reclamou. Ele disse o seguinte, que era preciso que o Congresso não desidratasse o pacote. E o Congresso está fazendo isso, né? Daí o nervosismo. Ainda não fez, porque ainda não votou, ainda não tem nem os textos, então a gente ainda não viu o quanto eles pretendem desidratar, mas estão caminhando nesse sentido. Mas, justiça seja feita, o governo está lutando com as armas que pode para evitar que isso seja feito. Talvez tarde demais, talvez tenha hesitado muito, talvez não tenha feito no tempo que fez, tem vários problemas do governo. Mas você veja que é uma batalha que está sendo travada em duas frentes. Uma é esse Congresso pantagruélico, que quer sempre mais e ainda assim disposto a desidratar as medidas, e de outro lado um mercado que até deu alguns votos de confiança ao longo do tempo, mas que agora parece absolutamente cético e disposto a dobrar a aposta. Então, para o governo lutar contra esses dois inimigos, por assim dizer, e no prazo exíguo de 4 dias, parece uma batalha muito difícil de vencer. Então, eu acho que é nesse cenário absolutamente pressionado que estão os líderes e os ministros com os quais eu tenho conversado nas últimas horas, tendo que apagar fogo dos dois lados e vendo que em nenhum e nem no outro isso está sendo efetivo. Mas se acertar o pacote ajuda a derrubar as cotações, né? Ajuda, mas até aí quanto que já se gastou de dinheiro e o que já aconteceu com os juros lá na frente, né? Tem muita perda já realizada e tem empresa revendo investimento, tem um cenário aí para a economia que foi de muita deterioração nesses dias por conta disso. O governo está fazendo de tudo, está tentando, eles reconhecem que as falas do Lula não ajudaram, mas eles dizem, um dos ministros com os quais eu conversei diz o seguinte, parece que eles não conhecem o presidente, ele sempre vai falar, mas que uma coisa é o que ele fala e outra coisa é o que o Haddad está ali pendurado no telefone tentando aprovar o pacote. Só que é difícil se você pensar que o mercado não é uma pessoa, e sim vários agentes ali, né, no dia a dia, ver um presidente falando isso, é difícil imaginar que isso não vai gerar uma reação. Mas parece que o Lula tem muita dificuldade em entender essa lógica com a qual ele já convive há décadas, né? Já foi presidente em outras 2 ocasiões, já deveria conhecer essa lógica. Sem contar que o mercado jamais previu o dólar a 6,20, né? As previsões eram de um dólar em torno de 5 e pouco, né? Quando você olha lá aqueles boletins do Banco Central, a previsão do mercado era dólar a 5 e pouquinho e tal, e o mercado foi surpreendido também por essa situação, né? Enfim, o quadro está bem complicado, a ver os próximos dias. Vera, obrigado, Vera. Gente, obrigada, um bom jornal para vocês, até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde. Obrigado, Vera.